Eu acho que as crianças têm tantos estímulos visuais. Querem o iPad, querem os jogos, querem a televisão, querem... Epá, chega. Eu quero que elas ouçam e quero que imaginem. Olá a todos e bem-vindos à nossa Watch Party, o podcast de cinema e séries da Renascença, feito por 3 jornalistas que, nas horas vagas, consomem muito conteúdo para vos dizer o que não podem perder. Eu sou a Daniela Espírito Santo e conheço praticamente todos os episódios das aventuras da Ladybug, graças às minhas sobrinhas gêmeas. Um beijinho aqui para a Carolina e para a Constança, isto já parece o programa da tarde da TV. Eu sou a Inês Braga Sampaio e choro sempre naquela cena do Air Bud em que o miúdo diz ao cão para se ir embora. E por falar em cães, eu sou o João Malheiro e sou o maior fã adulto e sem filhos da Bluey, e já agora tenho todos os DVDs também do Tom Sawyer. Mas a grande especialista em conteúdo para crianças é a nossa convidada de hoje. Tem um podcast de histórias infantis originais, Só Mais Uma História, mais uma história que deu origem a um livro, O Mistério dos Ovos Desaparecidos, publicado em novembro do ano passado. Falámos, claro, de Miriam Gonçalves. Olá, Miriam. Vocês são tão queridos, obrigada. Pois são jornalistas. Todos os episódios, todos. Não, eu fiz uma cara porque eu não vejo a Ladybug e tenho crianças em casa. Pá, Daniela, tu és incrível. Tom Sawyer, João. Sawyer, sim. Mas o antiguinho. Claro. Que giro! Todos os DVDs em casa. Tu vinham andas com sempre jornais. descalço, Tom Adorava. Sawyer. Mas isso é do tempo dos meus irmãos? Isso é antigo? Pois. Estou fascinada Depois com fizeram isso. Eu vi tudo, a Abelha Maia, tudo. Ai, tu deves ter orgulho dos teus pais. Ai, Sim. Isto Ele, ele tem 26 loucura. anos, mas é uma alma old velha. soul, é Sim, uma Muito alma bem. sim. Oi, Inês, tu falaste de um desenho animado. Diz lá o que é que disseste? Vicky o Viking. Não, querida. Na introdução. Air Bud não é um desenho animado, é um desculpa. filme para crianças, podemos dizer, ou familiar, em Sim. que um Golden Retriever joga basquetebol. Ok, não vi. E Mas o eu vilão, choraria. o vilão Eu é um choraria palhaço. também. Ok. E há uma altura em que o miúdo, o rapaz que adota o cão para proteger o cão, porque o cão vinha do circo e o palhaço quer recuperar o Air Bud, que é assim o nome do cão, se não me esqueço. E o rapaz diz: vai-te embora ao cão, eu não te quero mais, já não somos amigos. Isso é muito feio de se dizer. Não, mas é para proteger o cão, porque o cão não queria ir-se embora. Então é assim que o miúdo consegue que o cão se vá embora para o proteger, no fundo. Ok. E aí é tu uma choras? cena extremamente triste. Eu já vi esse filme muitas vezes e consigo chorar em todas elas. Mas olha, Está na SIC de vez em quando, não dá? mas eu exatamente. li alguns um estudo há pouquíssimo tempo que dizia que quem chora com facilidade nos filmes é emocionalmente mais são do que as outras pessoas. Portanto, meus queridos, estamos no bom Bom, caminho. eu passo a vida toda a chorar por isso. Somos sãs, Inês, somos sãs. Ora bem, e eu ouvi dizer que tu tens uma novidade para nós. Tenho. Vem um segundo livro. Yay! Isto está Podes contar? giríssimo. Podes contar nomes? Olha, sim, chama-se Os Piratas do Quintal. E eu tenho muitas histórias já no podcast, não é? Esta história não é do podcast. É do podcast. As histórias do livro são as histórias do podcast. E cada vez que é para escolher a nova história é sempre um drama, porque é tipo escolher o filho. Claro. Eu nunca sei qual é que é de escolher. E esta foi com base no. Então vamos lá ver no Spotify qual é aquela que tem mais. Eu ia dizer visualizações, mas não é visualizações, ajudem-me. Audições. E obrigada. E então era aquela, não sei porquê. É uma história bastante simples. E olha, vai dar livro. Muito bem. E Miriam Gonçalves, Sim. tu és a nossa convidada da Watch Party de hoje Estou a adorar esta festa. para assinalar o Dia Mundial da Criança, Sim. que se celebra este domingo, dia 1 de junho. E quem é melhor do que tu para falar de filmes e séries para os mais novos? Oh meu Deus. Mas já vamos a essa conversa, porque Ok. primeiro temos novidades para vos dar. Nas novidades desta semana não podemos deixar de destacar que já sabemos os filmes premiados do Festival de Cannes. Nas últimas 2 semanas, o mundo tem ficado a conhecer alguns dos filmes que prometem dar que falar este ano. E, João, entre os vencedores há produções portuguesas, não é verdade? Sim, é verdade. São 2 prémios na categoria Ensan Regard, a segunda secção do festival. O prémio de melhor realizador foi para os irmãos palestinianos Tarzan e Arab Nasser, pelo filme Era uma Vez em Gaza, é uma coprodução portuguesa que retrata a vida na região sob o domínio do Hamas e reflete sobre a destruição
do local nos últimos anos, também devido à guerra com Israel. Já o prémio de melhor atriz foi para a atriz cabo-verdiana Cleo Diara, no filme O Riso e a Faca, do português Pedro Pinho. É uma longa-metragem muito longa, 3 horas e meia de duração, que fala de um engenheiro português que vai trabalhar numa ONG em África no projeto de uma estrada entre o deserto e a selva. Passando para a competição principal, pela Palme d'Or, também há vencedores que falam português. O filme brasileiro O Agente Secreto saiu de Cannes com 2 prémios, melhor realizador para Kleber Mendonça Filho e melhor ator para Wagner Moura. Podemos ter aqui um novo Ainda Estou Aqui, pelo menos no que toca ao reconhecimento do cinema brasileiro, um pouco por todo o mundo. A distribuição já está assegurada para o mercado norte-americano e europeu. Será que vai voltar aos Oscars também? Pois, somente o Wagner Moura já se estava a dizer que começa agora a campanha para melhor ator nos Oscars. Vamos ver. Daqui falta um ano ainda, mais ou menos. Ainda muito vai acontecer. De resto, é preciso destacar que foi criado um prémio especial para a longa-metragem Resurrection, de Bi Gan, um realizador chinês. E o terceiro lugar da competição foi repartido por 2 filmes, o Sirat e o Sound of Falling. De resto, o Grand Prix, que é o segundo lugar em Cannes, foi para Sentimental Value, de Joachim Trier. Foi aclamado pelos críticos e conta com um elenco de peso como Renate Reives, Stellan Skarsgård e Elle Fanning. Era de resto apontado como o favorito à vitória. Não foi o vencedor, mas foi o favorito de muitos críticos que estiveram no festival. Já a cobiçada Palme d'Or foi para a comédia It Was Just an Accident, que critica o regime do Irão. E esta vitória faz com que o cineasta Jafar Panahi seja apenas o 4º homem a conseguir vencer os 3 principais festivais de cinema europeus. Venceu o Festival de Veneza em 2000, o Festival de Berlim em 2015 e agora, 10 anos depois, o Festival de Cannes. Ficam assim dadas as dicas para alguns filmes a não perder ao longo do ano, com a língua portuguesa a ter o seu destaque entre os vencedores. Mas sendo este episódio dedicado ao Dia da Criança, há uma grande estreia, a nova temporada de Phineas e Ferb. É verdade, os irmãos estão de volta e com novas ideias para aproveitarem as férias de verão. Sim, e nós tivemos acesso aos 2 primeiros episódios da nova temporada e podemos garantir que é tudo o que os fãs podiam querer. Novas músicas, novas engenhocas, novos esquemas do Dr. Doofenshmirtz que o Perry Ornitorrinco tem que parar, mas feito com a mesma inteligência e criatividade de sempre, para que os mais novos possam aproveitar também as suas férias de verão da melhor maneira. E se precisam de mais sugestões para este Dia da Criança, voltamos agora à conversa com a Miriam Gonçalves. É já este domingo que se celebra o Dia Mundial da Criança. Se estão à procura de um filme ou de uma série para ver com os vossos filhos, vieram ao sítio certo. Connosco temos a Miriam Gonçalves, especialista na temática, para nos ajudar a saber o que sintonizar quando se sentarem no sofá em família. Miriam, começamos com a pergunta mais fácil, mas também pode ser muito complexa, que é: quais são para ti os melhores filmes para crianças? Aqui há uns tempos eu participei também num podcast em que eu tinha de lembrar de cassetes antigas e as bandas sonoras da nossa vida são um bocado também as bandas sonoras dos desenhos animados que fazem parte da nossa vida. Claro. E há um desenho animado que passou ao lado de tanta gente que eu não entendo, que é O Príncipe do Egito. Lembro-me perfeitamente, é tão bom. É muito bom. É tão bom. É tão bom. É lindo de morrer, farto-me de chorar só ver o videoclipe daquilo. E depois a banda sonora original era com a Mariah Carey e com a Whitney Houston. Meu Deus. E a música em português também, as nossas versões são maravilhosas. Era o Diogo Infante que fazia de Moisés, não é? Na voz, e depois a cantar era a Lúcia Muniz com a Anabela. Pá, e a banda sonora é assim uma coisa transtornante. Eu gosto muito do Príncipe do Egito, mas eu gosto muito dos filmes, se calhar agora os mais recentes, porque nós ainda somos de uma geração, ou eu, sou um bocadinho mais velho do que vocês, de uma geração em que os filmes da Disney ainda tinham uma conotação assim um bocado... eu não gosto daquelas conotações das princesas. Eu sei que é muito clichê já dizer isso, mas a princesa não precisa ser salva. E acho que hoje em dia os filmes já passam mensagens melhores. E há um filme que eu, não sei, dá cabo de mim. Farto-me de chorar, como a Inês, é o Coco. O Coco, eu aconselho a toda a gente. É assim, eu acho que a crianças que ainda sejam um pouco sensíveis é um bocadinho difícil. Por exemplo, eu tenho uma filha que vai fazer agora 7 anos e que quando lhe falamos, por exemplo, ela de vez em quando, o avô dela, o bisavô dela, morreu aos 101 anos, tinha ela 3 anos, 4 talvez, e ela de vez em quando ainda se lembra dele e chora porque tem saudades dele. E diz, porque é que eu nunca mais vou ver o avô? E aquilo ainda é uma coisa que lhe faz confusão. Portanto, se tiverem filhos sensíveis, eu acho que se calhar o Coco ainda não é ideal. Mas é um filme que até acaba por ajudar a explicar um pouco. Sim, não é? Eu acho que sim. E eu, acima de tudo, gosto daquela mensagem das pessoas que são vivas enquanto falarmos delas. Eu sempre gostei muito
de falar dos meus avós, de saber as minhas perguntas do meu avô. Eu sei que o meu bisavô foi à Primeira Guerra Mundial, levou um tiro na aba do chapéu nas trincheiras em França. E eu sou louca por esta história, acho lindo, nunca não conheci, só vi fotografias, só há uma fotografia dele, e é uma coisa que a minha filha já sabe. Os meus filhos já sabem que um bisavô deles plantava chocolate, plantava cacau, mas é para dar aquela coisa, claro, numa roça em São Tomé. Ou seja, fazia chocolate, claro que eu embelezo assim as coisas. Então eu gosto disso. Por exemplo, eu levo os meus filhos ao cemitério da aldeia onde nós temos a nossa família lá, e chamo-lhe sempre o Jardim da Memória. E eles sabem e nunca choram ou nada do género. Eles gostam de perceber. Mamãe, onde é que está o teu pai? Onde é que está o avô que nós não conhecemos? Está aqui. Há ali uma ligação, porque falamos dessas pessoas. As pessoas são vivas enquanto a gente fala delas. E pronto, eu gosto muito do Coco por causa disso. Já agora fazer aqui à parte, se gostas do Príncipe do Egito, Sim. há uma espécie de sequela chamada José, o Rei dos Sonhos. Eu sei. Também tem músicas muito, muito bonitas. Por acaso não vi com a mesma força que vi o Príncipe do Egito, não sei é porquê. tão bom, não é tão bom. Mas sabes, eu também já tinha, na altura do Príncipe do Egito, eu tinha para aí uns 12. Ou seja, eu já estava a largar aquela fase dos desenhos animados. Exato. Se bem que quem gosta, gosta sempre. Aliás, o Shrek saiu quando eu tinha uns 15, 16. Eu fui ver o Shrek ao cinema 2 vezes. Porque eu passava com aquilo, eu sabia as falas de cor, aquilo é maravilhoso, não é? Já não tinha idade para gostar de desenhos animados. Há desenhos animados que são para adultos. E por falar em desenhos animados que são para adultos, temos de falar da Bluey. Temos de falar da Bluey. É uma série de animação australiana sobre uma família de cães que podem ver na Disney Plus e no canal Disney Junior. Miriam, tu achas que os pais gostam mais de Bluey do que os filhos? Mais não sei. É o único desenho animado. Há outro que tem esse efeito em mim. Há um da Netflix que se chama O Mistério dos Bichos. E é giríssimo porque tem coisas mesmo verdadeiras sobre os animais. E há sempre um mistério que tem a ver com a natureza dos próprios bichos. Imagina, os cucos mandam para fora o ovo de outra espécie e põem lá um ovo deles. Pronto, ou seja, as crianças aprendem sempre qualquer coisa e eu também acho isso incrível. Mas a Bluey deixa-me mais a ficar a ver. Eu fico a ver. E os pais são muito agarrados às rotinas. Meu Deus, olhamos para o relógio e pensamos, os miúdos têm de ir para a cama. É o único desenho animado que eu digo à vontade, tipo, olha, está bem, vemos mais um. Mais um episódio. Vemos mais um. Qual é que é o teu episódio favorito? O meu, eu por acaso é horrível dizer isto porque eu não me lembro do nome, mas explico facilmente, eu fico sempre nesse choro sempre, eu sei tão bem a história. É um episódio em que a Chili, que é a mãe da Bluey, está a contar-lhe, a ela não, acho que está a contar à Bingo, que é a filha mais nova, está a contar quando era bebê, a Bluey não fazia as coisas ao mesmo tempo dos outros bebés, dos outros cãezinhos. Sim. Então, em vez de andar, gatinhava, depois gatinhava, finalmente começou a gatinhar, mas era com o rabo, não gatinhava bem. E ela, mãe de primeira viagem, tinha muitas inseguranças. E ela estava a contar isso na perspectiva de estar a contar com outra cadela que também era mãe de uma criança que andava no mesmo infantário, e ela estava sempre a comparar. E depois percebeu que essa cadela já era mãe, tipo, era o 5º filho ou 7º filho. E essa mãe vira-se para a Chili e diz: tu estás a fazer um bom trabalho. E eu acho que Exato. Todas as mães que estão a ver aquele episódio pensam: tu estás a fazer um bom trabalho. Eu choro sempre, é absurdo. É daqueles episódios que as mães precisam de ver todas, não é? As mães precisam de ver. Mais do que os filhos. Os filhos acham graça à Bluey que gatinha de rabo, mas não chegam a essa parte. Pois. Até porque a série não é só educativa para os miúdos, mas não também é para os próprios pais. Mas é um bocado frustrante às vezes. Deixem-me que vos diga. Que eles são demasiado perfeitos, não é? Eles são... Eu não diria... Sim. Eles têm uma disponibilidade que é muito complicada nós termos. Claro. Acima de tudo, eles também dizem: agora não posso, eu tenho de ir trabalhar. Agora ficas com a mãe. Eles são muito... Olha, no outro dia, o meu filho não podia ir a uma festa de anos que a irmã ia. E ele não estava a saber gerir, porque ele conhece a menina e também queria ir à festa de anos da Bianca. Mas porquê que eu não vou? Eu quero ir à festa da Bianca. Eu dizia: olha, filho, lembras-te do episódio da Bluey? Em que a Bluey é convidada para a festa de anos e a menina faz 7 anos e só convida 7 amigas? A Bianca faz 7 anos. Pai, e aquilo olha para mim. Está bem, mamãe. Faz sentido. Lembras desse episódio, Daniela? A Bingo fica em casa e fica muito triste porque não vai. Tem graça nós depois termos estas privates com os nossos filhos e usarmos a Bluey como exemplo para nós próprios. Pronto. Tanta coisa que vem da Bluey. O meu episódio favorito da Bluey é Hora de Dormir, Sleepy Time. Sim. Que é em que a Bingo está a sonhar que está no espaço. Ok, pensava que era o morcego da fruta, também é com sonhos, também é giro. Mas sim. E é quando o sol do sistema solar dela é a mãe. Isso é muito fofo também.
É um episódio a nível de animação incrível. Tenho de ver esse. Sabes que não és a primeira pessoa que me fala desse? E eu não vi esse ainda. Esse episódio é o mais escutado, a sério. É o E mais com razão. escutado? Sim, sim. Teve durante 2 anos, pá, aí uma nota 10 em 10 no IMDb. Desculpem-me lá. Portanto, Desculpem-me lá. No IMDb, É em que o verdade. primeiro filme pensou que ainda será Os Condenados de Shawshank. está sempre lá em cima. Está lá o Bluey. Está lá o Bluey e com muita razão. Com muita razão. Mas com muita razão. E os Nós pais queremos ser aqueles pais. partilham nomes de episódios, tipo, olha, tens de Sim, ver. sim, partilham. É absurdo. Nós falamos da Bluey como se fôssemos crianças. Então vocês, isto estamos a falar porque nenhum de nós é pai. Sim. Vocês pais, parece que Sim. estou a falar de uma raça à Uma parte. seita. Somos uma seita. Vocês pais falam entre vocês da Bluey como quem fala, sei lá, do White Lotus ou do Completamente. Severance. Não, mas completamente. Porque falamos, eu já contei este episódio, o meu preferido, a montes de pais e pergunto: tu também sentes isto? E em relação às mães, as mães identificam-se imenso. E quantas festas de aniversário eu já fui, meus queridos? Isto é tipo Friends. Que os Friends os títulos dos episódios são The One with qualquer coisa. The One, ok. As festas de anos têm título, têm a imagem da Bluey e depois é a festa de anos, os anos da Bianca. Tipo, têm os títulos e a lettering todo da Bluey. Tipo, isto é uma cena, meus queridos. Já É tiveste uma de fazer cena. alguma festa de aniversário da Bluey lá em casa? Da Bluey nunca fiz. Os meus filhos, o ano passado, fizeram festa porque eles nasceram perto um do outro e um rapaz e uma rapariga, meus queridos, não é fácil. Escolheram ambos o Encanto. Mas já que falamos de filmes, não é? Uhum. E de filmes de animação, há filmes que não são de animação e que as crianças podem e devem ver? Sim. O que é que tu sugeres? Olha, por acaso, a minha filha era pequenina e eu tive de atirar e ficar a brincar com ela ao pé dos livros porque ela era mesmo muito pequenina. Ela tinha tipo, não ficava sequer ainda a ver televisão, obviamente, é um filme. Mas eu achei impressionante e pensei, meu Deus, estamos a fazer um bom trabalho. Quando o meu sobrinho, num 25 de Abril, pediu-nos para ver Os Capitães de Abril. Ok. É super obrigatório este filme. É um filme que não magoa, que não tem quase violência, que tem asneiras. Tem asneiras. Mas sim, há filmes que eu às vezes há filmes que eu me lembro e digo: pá, Júlia, tens de ver este filme. Júlia, um dia vemos este filme. Um dia, por exemplo, O Amor Acontece, eu já estou desejosa que ela veja, mas depois tem lá uma parte, não sei se lembram, do Amor Acontece. Sim, aquele casal que se conhece nas gravações de um filme. Olha, olha, Não te lembravas nem me disso? lembrava desse. Lembrava mais dos rapazes que são britânicos Sim, e que querem sim. sempre arranjar namoradas e não Sim. o conseguem, depois vão para os Estados Unidos e elas adoram sotaque. Sim. Eu estava mais exatamente. preocupada com isso, que ridículo, claro, Pois, é isso. a minha não. mente foi para o pior possível. Não, foi Inês, obrigada. Salvaste-me porque um dia destes eu provavelmente ia: olha, Júlia, se calhar não tens idade. E não tens! Não, mas há filmes que eu acho que aqueles que provam o amor, aqueles que. Ou as histórias bonitas, aqueles que são relacionados com animais. Mas qual é que eu vi? Por exemplo, a minha filha já viu o Dirty Dancing. Não sei se viu todo, mas viu várias partes e já gosta. É um clássico. Apresentar os clássicos aos filhos, acho que sim. Acho que há filmes, aconselho sempre os pais a verem primeiro. Para Porque. saberem o que é que vão contar, não é? Até porque na realidade podem já Com se um ter caderno e uma caneta à mão Sim, para porque imagina, apontar. Daniela, se a Inês eu não me lembrava desse casal. Pois, Eu não lembrava desse casal. E aquilo é bastante. Não é? Não, esquece. É tipo, não. E não tem mal nenhum lá, não é? Tipo, nós Claro, percebemos exatamente, no filme, exato. a realidade é que não tem mal. Pronto, e eu acho que, e agora deixem-me puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha, é uma coisa que os pais, quando ouvem o meu podcast, referem várias vezes, que é: podem ouvir o podcast à confiança, porque eu não vou dizer nada que faça aos filhos questionar coisas estranhas e que é um podcast de valores, ou seja, nunca os deixa ali na dúvida. Então, e quais são os desenhos animados que mais gostas que os teus filhos vejam? E É com Bluey, quais? não há questão. Com quais é que eles sentes que eles aprendem mais? É Também Bluey. É tudo Bluey. É Bluey, o Mistério dos É Bichos. Lá está, o Mistério dos Bichos. Isto é um eu episódio também acho. especial sobre Bluey só. Não, é porque, olha, imagina, há um muito giro que se chama Ada Batista a Cientista, que é um também da Netflix, que foi sponsored, agora não me lembro o nome em português, que ridículo, patrocinado. Patrocinado, Obrigada, sim. isso. E pela Michelle Obama. Ah, É uau. giríssima. A Ada é uma cientista, são 3 amigos, gostam de fazer experiências. É um bocadinho daquele imaginário que nós temos muito nos Estados Unidos, que eles fazem feiras de ciências. E é muito giro e também não tem maldade nenhuma. Porque o que me... A maldade existe. Eu sei, eles têm de lidar com isso. Eu sei. Mas há desenhos animados que não acrescentam grande coisa. Imagina, os meus filhos veem a Patrulha Pato, em especial o mais novo, adoram. Tudo bem. E até
até explica coisas queridas. Eles são sempre bons, não há maldade nenhuma na Patrulha Pata, nenhuma. Tem espírito de equipa. Mas pronto, é só mais uma coisinha. Não é a milha extra. Exato, não, no fundo não vai mais além. Não vai mais daquilo além. O Spidey também não é grave. Agora, por exemplo, já me faz confusão eles verem. O Alvin e os Esquilos também. Eles adoram ver o Alvin e os Esquilos, que nervos, aquelas vozes, não aguento aquilo. Ou SpongeBob, que é uma coisa que eu acho que eles ainda não têm idade. Eu vou confessar, eu não suporto o SpongeBob. Eu também não, os meus filhos adoram aquilo. Polémico. Mas eles podem ver, acham Tão que crianças já histriónico. podem ver. Não sei, aquilo é louco. Aquilo faz-me lembrar uns desenhos animados que havia na minha altura, que era o Red and Stimpy. Red, Pois, queres ver a minha exato, coleção de sim, macacos sim, mágicos? sim. Só que mais parvo. Quer dizer, Ren and Stimpy era estupidamente muito parvo. Mas era tão bom. E o Hey Arnold, lembram-se? Sim. Hey, Arnold! No Nickelodeon. Eu não tinha Nickelodeon. Nickelodeon. Eu Era não uma tinha. miúda que era Não sei. profundamente obcecada com o Arnold Sim. e ele nem sequer se E ele apercebia tinha que ela cabeça de gostava dele. melancia, supostamente. O quê? Sim, porque a cabeça dele era uma espécie de bola de futebol americano, o desenho dele. Sim. Eu pensava que isso eram os. Ok, eu pensava que isso eram os Rugrats. Não. Isso é uma outra Nickelodeon, série também é muito Nickelodeon. maluca. Mas, Miriam, Sim. tu tens um podcast com histórias originais para Yeah. crianças, muitas delas criadas por ti. Em que é que tu te inspiras para criar essas histórias? Olha, elas têm sempre um fundo de verdade, porque eu não consigo criar a partir de nada. Todas elas são baseadas em experiências que eu tive, ou em pessoas que eu conheço, ou em histórias que eu vivi, ou em bocadinhos da minha infância. Quase todas. É rara que não é. E depois, é assim, ao início do podcast, eu enquanto mãe, enquanto, enfim, chefe de escuteiros a vida toda, eu tinha o meu banco de histórias, não é? Tinha tipo 6 histórias inventadas por mim, que contava. A partir do momento em que o podcast é semanal, apesar de eu escrever história sim, história não, porque a Raquel Bastos escreve comigo, ao fim de 12 semanas acabaram as minhas histórias. O que é que eu faço agora? Tornou-se muito difícil de ter a ideia. Ter a ideia é horrível. Depois de ter a ideia já é incrível. Então, depois o que é que nós tivemos a ideia? De pedir aos próprios ouvintes que nos dessem ideias de histórias. Então agora o trabalho é deles, basicamente. Pusemos crianças a trabalhar para nós. Ixi, Não digas isso. chato. Curioso. Dito assim. Não, mas é incrível. Eu tive uma visita há pouco tempo de uma mãe que dizia que foi super importante que as miúdas mudaram de escola, estava a ser uma adaptação difícil e que elas sentem-se ouvidas. Elas sentem-se ouvidas no podcast. Uma das miúdas pediu uma história para o dia do pai, em que estava muito aflita porque não sabia o que havia de dar ao pai e depois percebeu que isso não era o mais importante. E eu peguei nessa ideia e fiz uma história, que não é para me gabar, mas, por exemplo, tive um amigo meu que me telefonou a dizer: Miriam, como é que tu contaste aquilo sem te chorar? Eu chorei a ouvir a história. E eu fiquei, tipo, os pais às vezes, porque toca-lhes. As minhas histórias, não é presunção em água benta, cada um toma a que quer, mas não é equiparar-me à Disney, longe de mim, não tem a ver com isso, mas assim como nos desenhos animados da Pixar, da DreamWorks, não sei o que, da Disney, há coisas que são para os adultos, há histórias minhas que têm uma mensagem para os adultos, que só os adultos é que vão identificar, é que chegam lá. E depois tem as outras que a criança entende, percebe e gosta, pronto. Tal como a Bluey. A Bluey, tal Exato. como a Bluey, sim. E eu tenho referências à Bluey nas minhas histórias às vezes. Eu acho que é isso que torna também que os meus gostam. Ainda no outro dia escrevi uma história sobre um lobo. Uma criança de 5 anos pediu uma história de um lobo que tinha dificuldade em lidar com as suas emoções. Eu falei com uma psicóloga e tudo, para saber o que aconselhar, não é? Porque eu própria tenho dificuldade disso com o meu filho. O meu filho tem imensa dificuldade em gerir a raiva e a frustração. Eu própria não tenho essa resposta. E falei com uma psicóloga para fazer trabalho de campo, para não estar a dizer asneiras. Pai, fiquei impressionadíssima com a ideia do miúdo. No início desse episódio, eu digo: pronto, eles são os lobos, é o lobo Wolfredo. O nome não é incrível? Wolfredo. É incrível. Adorei. Adoro, É adoro, isso, também adoro. adorei. E o lobo Wolfredo tem dificuldade em gerir emoções. E pronto, eu estava a explicar que ele às vezes engalfinhava-se com os irmãos e que rodopiavam tipo Sonic. O meu filho, assim que ouviu aquilo, disse: Mamãe, Sonic! E eu, sim, filho. E faço referências às vezes a coisas que eles também percebem, que é para, sei lá, para entrar no mundo deles. Também acho que é Para importante. ser relatable. Yes. Relacionável. Peço desculpa, verdade. estou a tentar fugir aos estrangeirismos neste podcast. Mas Se às chama Watch vezes... Party. Boa, Daniela, super. Vamos voltar à história inicial. Tu disseste no início que as tuas histórias, aliás, falamos disso no início, disseste que uma das tuas histórias já virou livro e outra vai virar também. Sim. Mas como estamos num podcast de cinema e televisão, tínhamos que te fazer esta pergunta. Já pensaste em transformá-las num formato mais visual? Ou como radialista preferes a magia da imaginação que as palavras em áudio ou em livro proporcionam? Nunca pensei em transformá-los em desenhos animados. Não quero. E porquê? Porque
A gênese deste podcast é ajudar os pais na altura que as crianças vão para a cama para dormirem. Eu sempre tive, os meus filhos nunca dormiram. Sempre foi um filme. A rotina de sono é uma coisa para mim super importante. A higiene do sono é super importante. Eu acho que as crianças têm tanto, mas tantos Estímulos. Ai, obrigada. Arrancaram as palavras da boca, minhas meninas. Têm tantos estímulos visuais. Querem o iPad, querem os jogos, querem a televisão, querem... Epá, chega. Chega. Eu quero que elas ouçam, ponto final, sem ver. E quero que imaginem. As crianças de hoje em dia não têm facilidade ou... Não lhes é proporcionado facilidade nem de brincar na rua, nem de imaginar. Eu acho que, quer dizer, hoje em dia cada vez mais, que os pais também já estão mais despertos para isso, mas eu acho que é super importante. E aqui há uns tempos recebi um áudio de 6 minutos de uma mãe que ela me dizia: a Miriam é a única tecnologia que entra cá em casa. Os meus filhos não veem televisão, não têm acesso a telemóveis. A única tecnologia que eles têm é o podcast. Miriam Gonçalves, radialista, podcaster e autora, obrigado por teres vindo à nossa Watch Party. Obrigado, bem, eu acho que nunca tinha ouvido falar de mim assim. Uau, radialista, podcaster e autora. É verdade, já sou assim, é verdade. Ai, que giro, obrigada. E todas verdadeiras. É verdade, olha, gostei muito, obrigada. Que bom. Podem ouvir o podcast Só Mais Uma História nas plataformas de podcasts habituais e podem encontrar o livro O Mistério dos Ovos Desaparecidos nas livrarias. E ainda podem ouvir a Miriam aqui por mais uns minutos, porque ainda temos um desafio para lhe colocar. Pois é. Pensavas que já ias embora, não é? Eu pensava, No final de já cada está. episódio fazemos uma recomendação ou contraindicação de um filme ou uma série para ver este fim de semana. Mas há um senão, só tens 30 segundos. Nós cronometramos. Estás pronta? Ok. Estou a contar? Agora. Estou a contar? Havaiana 2. Havaiana 2. Eu gostei muito da Havaiana 1, mas é incrível como às vezes nós não gostamos tanto das sequelas, porque é o 2, não é o que esperar. Eu gostei muito mais do 2. Eu e os meus filhos passamos a vida a ouvir a banda sonora, em português, óbvio, no carro. E é tão giro, porque eu sento-me a ver, porque gostei mesmo, não mete tanto medo como a primeira. É ótimo isso, não me ter medo, porque os meus filhos depois têm pesadelos noturnos se virem muito tarde, depois de jantar. Ok, e nós, quando começam as nossas músicas, as minhas músicas, a minha filha, se eu não estiver na sala, diz: mamãe, olha a tua música, olha a tua música. E eu vou correr e dançamos e é giríssimo. 30 segundos, é isso. Certinho. Sim, senhora. Sou a mulher da rádio. E com esta... Ao segundo, chegamos ao fim deste episódio do podcast Watch Party. Aproveito para agradecer novamente à Miriam Gonçalves pela sua Obrigada, eu. presença. No próximo episódio vamos ter mais um convidado para falar de cinema e televisão. Marquem no calendário, temos sempre uma nova Watch Party, todas as semanas, às quintas-feiras. Até lá, podem ouvir este e outros episódios em todas as plataformas de podcast e no site da Renascença em rr.pt. Este podcast tem sonorização de Paulo Teixeira e ilustração de Rodrigo Machado.